Maravilha. O Roberto Souza falou: a não convocação do Everton Ribeiro e do Gabi só mostra os erros de esquema do Paulo Souza, colocando eles para jogar fora de posição. Eu quero a opinião do Bruno, um pouquinho do que ele falou, e esse chat, até porque o Bruno discorda, tenho certeza, desse superchat. Obrigado pela colaboração, mas eu quero a opinião do Bruno também sobre esse último superchat. Se o Rafa puder botar na tela lá, eu agradeço. E o Elias Gil Nobre também falou que, graças a Deus, não convocou ninguém. Continua assim. Obrigado, Elias. Tamo junto. Fala aí, Bruno. Não concordo. De fato, você estava correto. Não concordo, mas eu agradeço, né, ao superchat do Roberto Souza. A gente concordar ou não, a gente debate aqui. A ideia é essa. Porque não vejo, sinceramente, já disse isso aqui, não vejo o Gabriel atuando fora de posição. Por incrível que pareça. Não vejo. E por que não vejo? Porque o Gabriel sempre, até quando ele é a referência, quando ele joga como um homem fixo lá na frente, ele não é fixo coisa nenhuma. Ele sempre vem no meio-campo, sempre aparece na meia, sempre aparece dos lados do campo, porque ele precisa tocar na bola a todo momento. E muitas vezes essas saídas do Gabriel é que abrem espaço para infiltração. Ano passado, como o Flamengo jogava com o próprio Everton Ribeiro, o Andrés fez gol assim, o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Essa saída do Gabriel para participar do jogo favorece a infiltração de outros. E o Gabriel continua jogando assim. Só que dessa vez ele não tem a obrigação de ser a referência. Porém, é bom que a gente diga, mesmo jogando um pouquinho mais atrás, numa espécie de segundo atacante, como ele já atuava, ele é o artilheiro do Flamengo e ele é o artilheiro dos gols perdidos esse ano. Ou seja, mesmo jogando um pouquinho mais atrás, ele continua chegando na área para finalizar. Os números não mentem. Sobre essa questão que a Letícia tocou, dele ter que recompor linhas, eu concordo. Por quê? Concordo que eu digo que ele tem que recompor. Porque ele está atuando como um segundo atacante pelo lado direito. Em tese, se a gente for pegar a formação do ano passado, quem atua daquele lado, não naquela posição, mas daquele lado, é o Everton Ribeiro. Só que um pouquinho mais recuado. E era ele que fazia a recomposição por ali. Nesse esquema que o Paulo Souza joga, o Flamengo só fica com um lá na frente. E a Arrascaeta fecha do lado esquerdo e o Gabriel fecha do lado direito para recompor a linha do meio do campo. Ou seja, eu não vejo nada demais nisso. Eu vejo de uma forma natural ele ter que recompor as linhas, tá? Da forma como o Flamengo joga hoje. É que a gente é que não está acostumado a vê-lo recompondo linhas, porque o Flamengo jogava de uma forma diferente. Mas aí a gente também tem que lembrar. Eles não ajudavam porque o esquema não precisava, mas quantas e quantas vezes a gente viu a defesa do Flamengo desguarnecida, porque o Flamengo perdia ao meio do campo. Justamente porque eles não tinham obrigação tática. E aí, o Renato Gaúcho, que nunca treinou ninguém, não sabia consertar tudo isso. Porque, de repente, se eles estivessem empenhados em algum momento, não é atuar como defensores, eles não sabem defender, mas fechar linhas, fazer uma sombra, como a gente diz, fazer número no meio do campo, o Flamengo podia ter ganho aquele setor muitas vezes. E aí sim aconteceu o que disse a Letícia. A sorte poderia ter sido diferente. Mas a gente viu muitas falhas no setor de meio que acabaram estourando lá na frente. Então, eu entendo de forma natural eles terem essa obrigação tática de fecharem um pouco mais a linha de meio do campo para preencher mesmo o meio e ter superioridade numérica. Até porque é ali que se ganha e se perde a partida. Ganhou o meio campo, você tem muita oportunidade de ganhar o jogo. E assim, cara, eu concordo. E a minha visão desde sempre é simples. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, para mim, é a minha opinião. Ele é muito bom jogador. É muito bom jogador. É extremamente participativo. E os números não mentem. 92% de participação nos gols. O momento dele agora não é bom. Ele poderia estar muito melhor. Podia estar disparado na liderança da artilharia. Mas é um dos artilheiros, mesmo perdendo muito gol. Isso mostra que ele continua sendo importante. Que ele é o cara que mais fez gols no Flamengo. Esse ano. Mesmo nesse ano. E aí, mas mesmo assim, e é uma opinião, então cada um tem a sua, Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, para mim, não tem futebol para atuar em seleção brasileira. Mesmo no melhor, porque eu acho que outras opções são melhores do que eles. Outras opções que se tem para a seleção brasileira. E aí a gente pode pegar qualquer jogador que atua no mundo. Por exemplo, a gente viu o Real Madrid jogando contra o PSG e a gente viu o Vinícius Júnior de um lado e o Rodrigo do outro. Esses dois, na ponta dos cascos, são melhores, por exemplo, do que o Gabriel, atuando aberto por ali. Eu acho, apesar de entender a importância dele. E o Everton Ribeiro, para mim, o futebol brasileiro também tem outros jogadores melhores do que ele. Mas ele merece muito menos a convocação.
Porque o Gabriel, se a gente pegar esse ano, ele não está tão bem como em outros anos, início de ano, ok. Sim. Mas ele vem bem há muito tempo, então ele vem merecendo convocações, porque ele faz muito gol. O Everton Ribeiro não vem bem há muito tempo no Flamengo. E eu não vi ele destoando assim na seleção brasileira para merecer ser chamado de novo. Não, o cara não está bem no Flamengo, mas quando ele veio aqui, ele acabou com o jogo. Teve alguns joguinhos que ele jogou até bem na seleção, fez gol contra o Peru, mas não acabou. Bem contra o Uruguai, chegou a botar 10 da seleção contra o Uruguai. Eu não vi ele acabando com o jogo para merecer convocação. Eu vou falar uma coisa que, por incrível que pareça, o Everton Ribeiro ele entregou mais na seleção do que o Gabigol. Por incrível que pareça. No Flamengo, não, mas na seleção o Everton Ribeiro agradou mais o Tite do que o próprio Gabigol. São posições distintas. Eu digo só questões de entregar ao treinador. Assim, eu concordo com quase tudo que você falou em relação à convocação do Gabigol. Também acho que é um jogador que aqui sobressai, mas, por exemplo, tem alguns jogadores na Europa que estão bem melhores do que ele. O Richarlison não vive um bom momento, tá? Enfim, é um pouco discutível isso, né? Tem o Matheus Cunha que está lesionado. Mas, assim, complicado. Deixa eu só ler o superchat aqui do Pedro Jorge. É incrível como o torcedor tende a culpar o treinador por tudo. Gabriel e Everton Ribeiro estão abaixo, mas ambos sempre começam a temporada mal e melhoram depois. Obrigado pelo superchat, o Pedro Jorge. A Nick falou assim, Maraca lotado amanhã. Será interessante ver a reação de determinados jogadores. Gabigol só pensa em seleção e esqueceu o Flamengo. Everton Ribeiro não está jogando nada. De fato. Everton Ribeiro não vem jogando bem. E a gente vai entrar nessa situação do Everton Ribeiro. Tanto o Júlio que o Gabigol retornou antes, não foi para o Flamengo, né? Foi para se manter aí convocado. E não foi convocado agora. Então, acho até que o Bruno Vilafranca foi bem feliz. Isso aí é uma opção muito mais tática e técnica do Tite do que qualquer tipo de poupar. A não ser que enquanto a gente está aqui na live, o Tite deve estar falando alguma coisa, deve ter sido perguntado pela ausência dos atletas do Flamengo. A gente está aqui. E aí a gente pede até a ajuda do pessoal do chat, que enquanto a gente está aqui, a gente não pode reproduzir a oratória e o vídeo de forma ao vivo, simultâneo, que questões de direitos autorais, mas se ele realmente responder algo diferente do que a gente está tratando aqui, a gente passa realmente o que o treinador falou. Eu só olhar rapidinho o superchat e já passo para você a palavra, o Vila. O Carlos Batista, obrigado, Nick, pelo superchat, obrigado pelo carinho. O Carlos Batista, isso é para a imprensa paulista ver que certo clube e boa sequência de jogos não vale para a seleção do Tite? É uma pergunta. Cadê o Veiga na lista? Ele joga onde mesmo? O Rafael Veiga realmente tem jogado bastante no Palmeiras. Aliás, tem sido um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada, se não for o principal. E o Elvânio Diógenes de Santana Santos, obrigado pelo superchat e colaboração. Concordo com a análise sobre o Gabigol, está concordando com a opinião do Bruno Vilafranca. E eu vou só ler só mais um chat que eu tinha separado de um membro do canal, que o Marco Antônio Lopes falou que bom que não vai nenhum jogador do Flamengo, principalmente esse pereba do Gabriel, não tá jogando nada, não aguento mais esse perna de pau, tá bolado, tá pistola com o Gabigol, e o Gabigol não foi convocado.